Além da pressão tarifária, o presidente Donald Trump está aumentando a pressão sobre o Senado para que ele aprove a proposta orçamentária que tem dividido opiniões dentro do próprio Partido Republicano. Nós voltamos então com a nossa correspondente Luísa Maiana, direto de Washington, para dar mais detalhes sobre a situação atual deste pacote. Pois é, essa matéria tem causado debate, discussões e divisão desde o primeiro dia em que Donald Trump tocou nesse assunto. Essa proposta ela já foi aprovada na Câmara daqui dos Estados Unidos, foi uma votação acirradíssima, apenas um voto de diferença, e agora o que acontece? Os senadores estão avaliando esse projeto. 4 pontos são cruciais. Quais são eles? O primeiro é o tamanho dos cortes dos impostos. A gente já havia uma determinação de corte de impostos imposta lá em 2017, na primeira gestão de Donald Trump. Então, agora essa proposta tem aí como objetivo aumentar esse corte de impostos. Outro ponto importante, os critérios para o acesso a benefícios como o Medicaid e também auxílio alimentação. Em terceiro lugar, a gente tem um impacto fiscal dessa medida e, por último, e principalmente, eu diria, o ponto mais decisivo e que tem causado maior embate, que é justamente associar todas essas pautas, o que inclui aí essas questões sociais e todos esses programas, associar tudo isso ao aumento do teto da dívida federal americana. Existe uma preocupação muito grande em torno disso. Do outro lado, a Casa Branca tem pressionado para que essa votação aconteça o quanto antes. Donald Trump já estabeleceu como prazo o dia 4 de julho, mas eles têm pressionado para que haja pressa para resolver logo esse embate econômico e político, sob a alegação de que se nada acontecer no que diz respeito ao teto do limite da dívida americana, os Estados Unidos podem sofrer um grande calote. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, inclusive fez críticas a republicanos que são contrários a essa proposta, dizendo que eles estão absolutamente equivocados. Para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem aí o Elon Musk, o empresário Elon Musk, que no início do mandato, desse segundo mandato de Donald Trump, protagonizou várias decisões e estava aí no comando do Departamento de Eficiência Governamental, encabeçando também projetos de demissão em massa na tentativa de reduzir os custos. Agora Elon Musk rompe com o governo e começa a fazer algumas críticas. A gente inclusive fez uma arte para mostrar o que Elon Musk disse através dessa publicação. Ele falou que a proposta de Trump é uma abominação repugnante e que essa proposta só vai aumentar o déficit federal. Agora, o que nós temos? Esse dia 4 de julho, que é o dia da independência aqui dos Estados Unidos, mas é o dia também que Donald Trump quer marcar como o dia da sua vitória nesse embate político e econômico. De Washington, Luísa Maiana, para o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. E essa crítica de Elon Musk está em destaque no site da CNBC. Vamos dar uma olhadinha? Elon Musk criticou na terça-feira o enorme projeto de lei de corte de impostos e gastos apoiado pelo presidente Donald Trump, chamando-o de abominação nojenta que explodirá os déficits orçamentários federais. Sinto muito, mas simplesmente não aguento mais, escreveu Musk em um post no X, o antigo Twitter, seu site de mídia social. Este projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, ultrajante e cheio de carne de porco, é uma abominação nojenta, disse o dono da Tesla e acrescentou, o CEO da SpaceX, que é o Elon Musk. Vergonha para aqueles que votaram a favor. Você sabe que errou, você sabe disso, escreveu Musk, que até a semana passada liderou o esforço DOGE do governo Trump para cortar gastos e desperdícios do governo. Mariana Almeida, a turbulência e o ruído entre Musk e Trump tem se acentuado, né? Então, Musk deixa o governo, ele já tinha tido atritos com a equipe de governo, como Peter Navarro, chamou de imbecil, agora usa abominação repugnante ou nojenta. Elon Musk não está muito contente com Donald Trump.
Pois é, e essas comunicações são carregadas de adjetivos, né? Os adjetivos fortes, pesados. Né? Pois é, acho que o ruído está, na verdade, uma barulheira. Agora, interessante avaliar a primeira camada e o que está por um pouco mais nos bastidores, né? Um pouco menos explícito nas falas que os dois trazem. A primeira camada é essa discussão sobre, afinal de contas, Donald Trump está seguindo um plano de corte de gastos e corte de impostos ou não? A proposta que foi para o Congresso propõe, sim, corte de impostos, só que ela amplia os gastos no sentido principalmente de defesa, faz uma substituição e ainda propõe gastos significativos na defesa. Como reduz os impostos e aumenta a despesa, de alguma maneira ela pressiona a dívida pública americana, que é o que foi a discussão desde que o projeto foi para a Câmara e continua em discussão no Senado. Então, nesse sentido, o apontamento que Elon Musk está fazendo na lógica aí de promessa é, olha só, quem elegeu Trump queria menos gastos do governo e queria redução de impostos, mas nesse sentido, ancorado em menos despesa, mas esse projeto não está entregando isso porque segue com despesa, segue pressionando a dívida. Pode ser uma fala simplesmente de coerência do ponto de vista da intenção ali do projeto. Mas a gente sabe que Elon Musk esteve no governo, que ele era responsável justamente pela pasta de eficiência governamental para pensar os cortes de gastos, que ele não conseguiu entregar o projeto do lado de corte de gastos que tinha se imaginado no início. Isso teve efeitos do seu lado privado, na Tesla, em uma das suas principais companhias e que foi muito rechaçada pelas ações que ele propôs ali. E, por fim, ele não foi dentre as 7 magníficas e as grandes empresas de tecnologia associadas aí aos projetos de tecnologia e defesa, Elon Musk não era um dos beneficiados. Então, parte aí dos investimentos que foram anunciados pelo governo Trump não incluíam as empresas de Elon Musk, o que gerou um ruído lá no começo do governo e parece que pode estar também por trás desse anúncio e dessa maior insatisfação. Ou seja, tem uma parte ideológica, mas tem uma parte de quem é que se beneficia com esse grande aumento de gastos por parte do governo norte-americano em defesa e parece que Elon Musk não está nem dentro do governo, nem no pacote que recebe esse recurso. Então, o que move cada uma das críticas, a gente ainda tem que entender um pouco mais, mas certamente coloca um pouco mais de fogo aí num ambiente bastante já aquecido. E Elon Musk que anunciou na semana passada que também não vai mais financiar campanhas políticas. Até já, Maria Almeida.